Então, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, bom dia à plateia, bom dia à aluna Carolina Abraham, que vai iniciar em instantes a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, essa manhã aqui, dia 29 de outubro de 2020. E quero antes só agradecer a presença do colega, o professor João Jerônimo. Acho que a gente não fez muitas bancas juntos, e é sempre importante ter aqui a gente estabelecer mais contatos, ter mais interação nesse contexto da pandemia. A gente está tão distante, sempre bom ter pelo menos um tipo aí de estreitamento desses laços que a gente, esses laços acadêmicos que sempre fazem bem, ter outras visões. Então, sem mais delongas, vamos passar então a apresentação aí da banca da aluna Carolina Salles Abraham, que vai falar aí sobre o tratamento jurídico do direito ao esquecimento. Carolina, a gente parte do pressuposto que o professor leu o seu trabalho, tá? Mas até aproveitando que a gente tem uma plateia, cabe você fazer uma apresentação bem direcionada, bem focada, que apresente o seu trabalho, mas o foco aqui é você demonstrar o seu domínio sobre o tema que você escolheu para pesquisar e de forma bem clara quais eram as suas perguntas e a que resultados você chegou. Então, você tem 10 minutos, na sequência eu passo para o professor fazer as indagações e depois você vai ter a palavra de novo para poder responder. Ok? Então, sem mais delongas, agradecendo de novo a participação de todo mundo, passo a palavra a Carolina, você tem 10 minutos. Vocês conseguem ver já minha tela compartilhando? Ainda não, Carol. Só um momentinho. Ok. Acho que deu um bugzinho. Eu vou só entrar na sala de novo, porque eu acho que deu algum erro. Tá, ok. Só um minutinho, desculpa. Sem problemas. A tecnologia dá essas... Como disse a Heloísa aqui na conversa por escrito, da sala, a apresentação presencial, acho que todo mundo prefere, Heloísa. É um momento também da gente ter essa leitura não verbal do comportamento das pessoas, e isso facilita muito, tranquiliza, para quem vai apresentar, para quem vai avaliar. É sempre uma coisa mais... A gente está acostumado, não só individualmente, como evolutivamente, milênios aí de contato. Estamos aí aprendendo a usar a tecnologia da melhor forma que der. Está conseguindo, Carol? E a Carol saiu de novo? A Carol saiu de novo. Tá aqui. Momentos. Aí, Carolina voltou. E aí, Carol? Por algum motivo, ele não estava querendo compartilhar. Agora foi? Qualquer coisa você pode me mandar. Agora... Vamos ver. Qualquer coisa você pode me compartilhar a apresentação lá pelo... Aí, tá aí. Maravilha. Tá aqui. Pode apertar aí, beleza. Ih, fechou. Ai, gente, essas coisas de internet, fala sério. Tenta de novo. Mil perdões, mas vai dar certo, eu tenho certeza. Eu várias vezes, então, todas as vezes. Pode ficar tranquila.
Se quiser também, Carol, a gente pode fazer o mise-en-scène aqui. Eu posso fechar a gravação, abrir a gravação de novo. Bom, espero que agora tenha dado tudo Bora certo. ver. Pode mudar Só eu ameaçar que a gente ia gravar de novo. Ah, não, então vou dar certo aqui. Pode. Deu tudo certo? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Estamos vendo aqui. Direito ao esquecimento na perspectiva da ponderação entre direitos fundamentais. Perfeito. Maravilha. Ótimo. Carol, a palavra é sua. Agora sim, vou contar aqui, então, seus 10 minutos. Perfeito, gente. Obrigada. Primeiramente, desculpa aí os erros técnicos, mas é normal, né, nesse novo mundo nosso. Queria dar bom dia a todos, cumprimentar primeiro os membros da banca, o professor Paulo, que me acompanhou nessa jornada super importante, um dos momentos acadêmicos, né, de um aluno mais importante. Cumprimentar também o professor Lindojon, agradecer a ambos por estarem disponibilizando esse tempo, né, para realizar a avaliação. Enfim, cumprimento os demais presentes, né, que eu não vou nem olhar o númerozinho para não me dar um nervoso. E eu passo agora a exposição do meu tema de pesquisa, que o título é O Direito ao Esquecimento na Perspectiva da Ponderação entre Direitos Fundamentais. Os questionamentos relevantes, né, referentes ao meu tema, eles se encontram na atual pauta das discussões jurídicas, considerando que a evolução da tecnologia, da informação e de comunicação também, eles têm causado um grande impacto no ordenamento jurídico brasileiro e mundo afora, em especial nos direitos constitucionais, que é o que envolve a minha pesquisa. Bom, quanto ao problema de pesquisa, eu parti da seguinte pergunta: como os tribunais superiores têm analisado o direito ao esquecimento? Para responder essa pergunta, eu formulei uma hipótese de pesquisa de que esses tribunais superiores têm analisado o direito ao esquecimento como um verdadeiro embate entre direitos fundamentais, em que de um lado tem-se o direito à personalidade e de outro temos o direito à liberdade de expressão e livre acesso à informação. Para eu poder confirmar essa hipótese ou não, que a gente vai ver na nossa conclusão, eu utilizei como método a pesquisa bibliográfica, a pesquisa comparada e estudo de caso. Esse último principalmente enquadrado em análise jurisprudencial, que é crucial para entender e delimitar os parâmetros que a gente vai ver adiante. No primeiro capítulo, eu analisei os principais conceitos que permeiam o tema, para que fosse melhor elucidado os precedentes judiciais que vão ser vistos no capítulo 2. Nesse sentido, eu dividi em 4 blocos de análise, sempre considerando também o impacto das novas tecnologias nos institutos jurídicos. Então, eu passo agora a destrinchar cada um desses blocos. Bom, no que diz respeito ao surgimento da sociedade da informação e à circulação de dados na internet, cumpre evidenciar que, assim, teve uma grande alteração no padrão social de esquecimento versus lembrança. Porque antes o esquecimento era a regra e a lembrança a exceção. E hoje a gente tem uma inversão desse padrão, em um momento que todos os nossos registros, eles ficam permanentes em bases de dados, em provedores de sistema, em especial com a internet, que é exatamente esse sistema que vai totalmente receber as informações e compartilhar esses dados. Bom, nessa perspectiva, a gente tem que muitos eventos passados podem causar efeitos posteriores ao seu acontecimento. Muito do que Bauman fala sobre vida líquida moderna, para se referir que, hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em esquecer, em apagar ou em substituir, em um momento que todos os nossos registros, eles estão lá, eles diminuem uma possibilidade de a gente escolher ou não se aqueles registros vão ou não estar lá. E esses registros, eles são responsáveis por criar toda uma memória digital. Bom, consequentemente, torna-se necessário fazer um resgate de todos os parâmetros envolvendo direitos fundamentais para a proteção de nós indivíduos. Bom, quanto aos direitos de personalidade, ele tem um duplo caráter no nosso ordenamento jurídico, porque primeiro ele teve uma proteção no âmbito do direito privado, para depois ele ganhar esse amparo constitucional no âmbito do direito público. E isso foi garantido apenas com a nossa Constituição Federal vigente, né, de 1988, que foi a primeira a proteger de forma expressa, no seu artigo 5º, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A criação de uma identidade digital, ela ganha muito foco atualmente, porque a nossa representação digital prepondera muitas vezes a nossa própria representação real. Por isso que a gente deve defender os direitos de personalidades enquanto um direito de autodeterminação informativa.
que é uma capacidade do indivíduo de exercer um controle sobre os seus dados e também de poder construir a sua própria identidade pessoal, consequentemente. Um exemplo de como colocar em prática esse direito de personalidade digital é você fazer um pleito judicial à desindexação, que vai ser visto muito nos nossos precedentes já já. Já quanto aos direitos de liberdade de expressão e informação, eles também gozam de proteção constitucional. E eles podem ser considerados verdadeiros termômetros de regimes democráticos. Esse direito ele vai assegurar tanto a proteção do emissor, para ele ter uma livre oportunidade de manifestação, numa esfera pública, claro, e também vai assegurar a proteção do receptor desse processo de comunicação. Porque não só você tem o direito de falar, mas você tem o direito de receber informações corretas e verdadeiras. Além disso, a gente pode ver que a internet é um espaço muito propício para materializar esse direito, porque é uma forma democrática de propagação de conteúdo. Bom, tratando do direito ao esquecimento em si, quanto à sua origem, ela possui a origem é vinculada ao campo das condenações criminais, dentro de um direito do ex-detento à sua ressocialização após o cumprimento da pena. Esse termo se popularizou muito em 2012, quando a Comissão da União Europeia iniciou a reforma do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia. Ainda, com esse surgimento desse ambiente virtual, o direito ao esquecimento teve um papel de destaque nessas discussões jurídicas, pela perenidade dos dados na internet. Quanto ao conceito, a gente pode definir como o direito de excluir do conhecimento de terceiros informações que podem nos causar dores ou sofrimentos, ainda que essas informações sejam verdadeiras, tendo em vista que eles perderam o interesse público. Quanto ao seu fundamento jurídico, a gente tem que compreender que esses direitos não gozam de autonomia própria. Eles são considerados ferramentas para a proteção dos direitos de personalidade. O próprio enunciado 531 da Sexta Jornada de Direito Civil, ele veio expressamente reconhecendo esse direito, elevando ele a um status de proteção da dignidade da pessoa humana. Além disso, a gente tem que compreender que se trata aqui de uma colisão entre direitos fundamentais, que realmente está proposto isso na minha proposta de pesquisa. Então, ela tem que ser analisada à luz do método da ponderação. Apesar de esse não ser o enfoque da minha pesquisa, a gente tem que entender que essa colisão deve ser analisada, então, à luz do método da ponderação. Por essa razão que a jurisprudência é uma fonte essencial para a compreensão desse instituto, porque ela é que vai estabelecer os parâmetros dessa análise de ponderação, que é o que a gente vai ver a seguir. Bom, no segundo capítulo, portanto, eu direcionei o estudo para o direito ao esquecimento tratado dentro dos precedentes judiciais. Em especial, eu analisei a realidade espanhola, a partir do caso González, que foi muito emblemático ao propor possibilidade de desindexação e repercutiu diretamente em outras jurisdições, como a brasileira. Depois eu abri espaço para uma análise da realidade alemã, partindo do caso Lebach, que ele é dividido em duas partes, porque é o mesmo caso, mas foi analisado em dois momentos distintos pelo tribunal. E é muito especial para exemplificar a influência do transcurso do tempo nesse conflito entre os direitos fundamentais. E, por último, eu analisei a realidade brasileira, né, sobre o direito ao esquecimento, em especial a partir dos casos Chacina da Candelária, Aida Cury e Xuxa Meneghel. Como são muitos casos e torna-se extenso propor cada um deles, eu vou tecer comentários rápidos sobre uma verdadeira... Eu vou comparar mais ou menos os casos, porque não tem como eu falar sobre todos. Bom, primeiramente, em divergência do que foi decidido no caso González, que permitiu sim a desindexação, no caso Xuxa, tem uma narrativa semelhante e o Superior Tribunal de Justiça entendeu por não dar procedência ao pedido, prevalecendo o direito de liberdade de expressão e informação, já que os provedores de pesquisa, nesse caso a Google, não seria responsável por realizar um controle prévio das informações. No caso Lebach, Chacina da Candelária e Aida Cury, eles tratam sobre programas televisivos
retratando crimes que tinham ocorrido no passado. O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, ele deu diferentes decisões para uma mesma situação fática, no caso Lebach, devido aos critérios adotados sobre ponderação dos direitos fundamentais, como se tinha ou não utilizado o nome real dos envolvidos, se tinha imagens reais ou não, e, além disso, considerando o transcurso do tempo. Já no caso Chacina da Candelária, deu-se procedência ao pedido de indenização, fundado no direito ao esquecimento, por entender que esses fatos poderiam ter sido narrados sem exposição dos nomes dos envolvidos, em divergência no caso aí da Cury, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu por não reconhecer a existência do direito ao esquecimento, porque seria impossível narrar os fatos sem citar o nome da vítima. Em desfecho, eu quero dizer que o caso Chacina da Candelária e da Cury ainda se encontram pendentes no Supremo Tribunal de Justiça Federal, porque tem um tema de repercussão geral, no caso aí da Cury é o leading case para esse tema, e foi pautado para o dia 30 do mês passado, mas o julgamento ainda não aconteceu. Finalmente, em conclusão, eu posso afirmar que foi sim verificada a hipótese de pesquisa minha, no sentido de que os tribunais superiores têm analisado, sim, o direito ao esquecimento como uma oposição entre direitos fundamentais. Ainda, a análise dos pleitos da desmemória não possui uma evolução linear, porque eles são analisados caso a caso, como visto na tabela anterior. Mas eu posso afirmar que o direito ao esquecimento é, sim, um instrumento válido para a proteção desses direitos de personalidade, e é construído principalmente com base jurisprudencial. Então, quanto ao que a gente pode aguardar no futuro, é que a gente tem que aguardar o julgamento do recurso especial no âmbito do caso Aida Cury, que ele é o leading case para o tema de repercussão geral, como eu disse anteriormente, que vai discutir a aplicabilidade do direito ao esquecimento no âmbito civil. Vamos, então, aguardar o rumo que o Supremo Tribunal Federal vai dar às discussões, certo? Eu termino agradecendo a todos pela atenção. Espero ter despertado em vocês um interesse, né, na exploração do tema do direito ao esquecimento, porque eu tenho a convicção de que todos nós, um dia, vamos nos deparar, né, com essa problemática que envolve esse embate entre os direitos fundamentais que são, né, constitucionalmente garantidos. Dou fim agora à minha exposição e fico disponível à banca examinadora para eventuais esclarecimentos. Parabéns, Carol. Já passou um pouquinho de tempo, mas a qualidade aí da apresentação, né, assegura aí esse benefício. Sem demora, então, passar a palavra para o professor Lindon John para sua análise aí, eventuais questões e ponderações a respeito, tanto do trabalho quanto da apresentação. Professor, fique à vontade, novamente, obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia àqueles que chegaram depois aqui à sala de aula virtual, essa apresentação muito esclarecedora da Carolina Salles. Mais uma vez, eu devo externar meus agradecimentos ao professor Paulo, tá? Muito me honra, professor Paulo, fazer parte de uma banca de um tema tão valoroso. Eu fico muito agradecido e honrado também, tá? E sempre que tiver essas bancas, estou abertamente à sua disposição. A gente tem um laço de relacionamento aí educacional, acadêmico, que nos une até pelos nossos pontos de pesquisa, né? Então, fico muito grato e muito honrado por isso, tá, professor? Vamos lá. Carolina, primeiramente, meus parabéns. Excelente trabalho, excelente apresentação, um trabalho bem feito, bem escrito, bem redigido, demonstra que você, de fato, fez uma pesquisa anterior, fez um projeto de pesquisa anterior, né, e que depois foi apenas executá-lo. Isso é importante para a academia, para a produção científica. Nós temos um planejamento para, depois do planejamento, executarmos, né? Não dá para a gente pensar em fazer pesquisa simplesmente, eu vou pesquisar isso e, tá aí, eu vou começar a estudar e fazer. Não, é importante o método. A metodologia não existe por acaso, ela precisa ser executada, né? E esse tema, que é um tema, inclusive, que me é muito caro, porque faz parte dos meus estudos de pós-graduação em stricto sensu, não sei se vocês sabiam, mas é um tema que, inclusive, quando tu falas do caso Gonzalez, eu tive a oportunidade de pesquisar na fonte,
porque fez parte da minha dissertação. Eu fiz em Lisboa, né, o meu mestrado e o início também, agora estamos na fase inicial de doutoramento também, e a minha área de pesquisa é em proteção de dados. Obviamente que eu tenho uma pesquisa mais voltada para as relações de consumo, né? Então, eu faço análise de proteção de dados com relação aos comércios, aos contratos eletrônicos internacionais, né? Que, bem da verdade, é o que temos hoje de e-commerce. Mas, para isso, o meu orientador meio que me fez buscar as fontes na origem, até porque um dos meus professores é espanhol também. Então, eu tive a oportunidade, e por isso que eu digo que o tema é muito caro, e digo mais, é um tema atualíssimo, é um tema que exige, e você tem a coragem de trazer essa percepção para nós. Também te agradeço por isso, Carolina. São poucos os investigadores que têm a coragem que você teve, porque a pesquisa, e no direito não é diferente. No direito, nós somos uma ciência que eminentemente é pesquisadora, ciências sociais e jurídicas. A gente tem um objetivo. A gente não faz o curso de direito simplesmente para fazer concurso ou para ganhar dinheiro na advocacia. A gente tem que trazer um benefício para a sociedade. E é por isso a exigência de um trabalho de conclusão de curso, ao final da graduação. Para que nós entreguemos à sociedade algo que ela possa melhorar, que ela possa ser melhor, que possa ter pessoas melhores. E o teu tema que fala dessa ponderação por um aparente conflito entre esses direitos fundamentais, do direito de personalidade, da imagem, da honra subjetiva, daquilo que é falado sobre você, sobre a tua história, sobre o que você faz ou você fez, em contraponto a um direito tido como coletivo de as pessoas saberem o que as outras fizeram, de que as pessoas terem uma liberdade ou uma pseudo-liberdade de expressão, de imprensa, para dizer o que as pessoas fazem ou o que deixam de fazer, sem notar que isso pode impactar no direito individual de cada um de nós, né? Então, por isso que teu trabalho merece os parabéns por essa escrita. No entanto, é meu dever, é minha obrigação também fazer algumas considerações que eu pude perceber sobre o teu trabalho, e em razão disso eu vou te fazer algumas perguntas bem simples, fica bem tranquila. Como eu te disse, nada que vai macular a parte textual, a parte de conteúdo, a parte de estudo mesmo que você fez. Como eu já te falei, já é de excelência, então fica despreocupado. O teu trabalho está muito, muito bem redigido. Só que também é uma obrigação minha, e eu sinto que também é meu dever, até como forma de homenagear e prestigiar o longo tempo que você fez de pesquisa, o tempo que você se debruçou, e também seria um prestígio eu ler teu trabalho todinho, que foi o que eu fiz, e verificar algumas ponderações que podem ser, que te ajudem, te auxiliem, se tu tiveres o objetivo de caminhar mais à frente na construção científica. Quem sabe para um mestrado, para um doutorado, e evoluir no tema, que eu penso tem muito o que se pesquisar, tem muito o que se trabalhar, tá? Por isso eu disse, a tua mensagem é uma mensagem encorajante, é uma mensagem motivadora, porque ela abre caminhos. Não é à toa que você mesmo mencionou, e nós todos vimos que um julgamento lead case aí no STF foi até adiado, né? Deveria já ter sido decidido, mas ali a gente sabe que tem alguns sentimentos, alguns interesses envolvidos que carecem de maior amadurecimento para um julgamento, né, do nosso Supremo Tribunal Federal. Pois bem, eu queria... eu preciso te dizer que talvez isso não é nenhuma mácula, tá? É só questão formal, e é muito pequena, pequenininha, mas eu preciso te dizer, porque às vezes, e eu sou assim também, tá? Com meus orientandos também, a gente escreve, mas quando a gente escreve, a gente às vezes deixa passar, mas não porque quer, é porque é natural mesmo da escrita. Então, às vezes é uma palavrinha que é engolida, é um termo, uma concordância verbal. Então, talvez seja bom um terceiro fazer uma visualização disso. Lá na página 14
no item 1.2, eu não sei se tu está acompanhando com o teu trabalho aí, mas depois eu posso até encaminhar as anotações. É lá na página 1.2 que fala dos direitos, aí faltou só o Szinho aqui na hora, acho que na hora da escrita, eu não sei se consegues visualizar agora, tá? Mas é só para uma questão de concordância mesmo, né, dos direitos, tá? Outra coisa, eu queria, porque no momento, é só uma pequena divergência entre a apresentação e a escrita, mas, e aí, se puderes acho que ela saiu. Deve ter caído a conexão, deixa ela voltar. Retornou. Oi. Carolina, até onde tu me ouviste? Mil desculpas, eu não sei, eu realmente acho que alguma coisa tentando me atrapalhar, mas nada vai me atrapalhar. Fica tranquila. Meu João, roteei aqui rápido do meu celular, porque eu não sei, é alguma coisa. Enfim. Até onde, Carol? Na parte que você iniciou falando que algumas máculas, mas que você acha que não é mácula, mas que você precisa falar para mim. Eita! Então, vou te dizer onde é. Lá na página 14, no item 1.2, página 14 do teu texto, no item 1.2, que tem assim, dos direitos, tá? Falta um Szinho. Eu te falei, é coisa muito boba, mas que quando a gente fala de academia, quando a gente fala de ciência, uma vírgula, ela é essencial, tá? Então, a perfeição, ela é exigida no trato científico, até porque na comunicação escrita, a formalidade, ela é essência. O que não, por exemplo, é na comunicação oral, na comunicação gestual, mas na escrita, porque ela vai se perpetuar, né? E ela vai servir, inclusive, de fonte de pesquisa para outros pesquisadores, tá? Então, pode ter sido um erro de digitação que é totalmente aceitável, mas é preciso que haja essa retificação, tá? O outro ponto que eu ia te falar é porque eu percebi uma pequena, talvez, não, foi só uma percepção mesmo, eu queria que tu me relatasse sobre isso. Quando tu traz, e eu gosto muito desse autor, saudoso, inclusive, nos deixou há pouco tempo, do Zygmunt Bauman, quando ele fala da modernidade, da sociedade líquida, e você fala, né, dessa líquida fluidez, dessa liquidez. Mas, no teu texto, tu bem apresenta, tu demonstra, junto com Castells, junto com os outros autores, tu mostra toda essa construção para demonstrar a necessidade que temos, de fato, de garantir esse direito individual, fundamental, de ter a garantia da sua imagem preservada, da sua honra subjetiva não atacada, tá? Mas aí tu me diz na tua apresentação que Bauman, ele traz um conceito de liquidez porque a gente se esquece muito, aliás, que as coisas ficam por muito tempo. Então, eu queria de ti, na verdade, o Bauman, ele prevalece isso que ele se esquece rápido ou que ele demora mais tempo? Porque na apresentação, pelo menos o que eu entendi, é que essa liquidez diz que as coisas, e aí foi o que tu falaste, diz que as coisas vão ficar lá. E por ficar, as pessoas não vão esquecer. As pessoas tendem a ficar sempre procurando as informações dos outros. E aí, por isso que não se tem um direito ao esquecimento efetivamente. Mas no texto, outra diz justamente ao contrário, que a fluidez, essa liquidez, ela advém dessa volatilidade dos pensamentos das pessoas, que de fato as pessoas elas se esquecem rápido. Então, seria prudente ter direito ao esquecimento, mas eu só queria saber qual prevalece, de fato, no teu entendimento, só para poder construir um raciocínio, não que esteja um ou outro errado, tá? Mas tu pode até me responder para eu seguir adiante, porque basicamente essa pergunta é a principal, o restante é mais reflexões que eu quero trazer para ti. Tá certo, professor João. Primeiramente, gostaria de agradecer as características que você trouxe anteriormente, são até características pessoais mesmo, de organização. Eu nunca consigo fazer nada assim de um dia para a noite, eu preciso dessa metodologia, dessa organização, isso até na minha vida pessoal. Enfim,
gostaria de falar que eu adorei mesmo que você é envolvido com esse tema, e principalmente agora no âmbito do direito brasileiro, com essa presença da LGPD e também com o Marco Civil da Internet, a gente vai aprofundar ainda mais essa pesquisa, porque a gente ainda não está tão desenvolvido quanto outras esferas que tem aqui no Brasil. Quanto ao material do item 1.2, eu percebi, eu pensei até em fazer uma errata e enviar para você, porque eu fiquei encucada que eu revisei, mas eu acho que a gente fica cego um pouco de fazer a mesma coisa. Enfim, quanto ao Bauman, ele expõe esse tema da vida líquida moderna, especialmente para explicar como a gente tem essa dificuldade de esquecer, como as coisas realmente, essa vida líquida moderna nossa, no sentido dessa dificuldade de a gente definir. Então, assim, é um tema muito complexo esse que o Bauman expõe, é muito extenso também, por isso que eu não adentrei tanto ao que ele fala e que os outros autores trazem também. Eu tentei fazer uma análise para não entrar de frente com a minha hipótese de pesquisa e fugir muito ao tema, mas que era relevante eu abordar, né, pelo menos da existência e um pouco. Enfim, pessoalmente, eu não posso te falar que, não, eu acho que tem que prevalecer o direito de personalidade, não, eu acho que tem que prevalecer o direito à informação. Eu acho que tem que ser analisado muito no caso a caso. Eu acho que você tem que fazer essa ponderação realmente no caso a caso, vendo todos os seus parâmetros, as implicações. Por exemplo, no caso Gonzalez, eu vi que o julgador tentou abordar a liberdade de expressão, mas ele não considerou quais eram os efeitos daquela decisão. Ele deixou daquela decisão, sabe? E isso repercute em diversas esferas, até como a brasileira. E não tem como a gente, né, controlar muito isso. Então, acho que tem que ser feita uma análise caso a caso. E, assim, tem que ser visto todos os parâmetros para a gente, porque são dois direitos fundamentais, tão constitucionalmente garantidos com o mesmo peso, entendeu? Então, acho que tem que ser feito realmente nesse caso a caso. Não tem como eu falar, não, eu sou da liberdade de expressão. Não, eu sou do direito de personalidade. Eu acho que a gente tem que realmente ser esse juiz de análise desses três. Pronto, e professor Paulo, eu já vou me encaminhar para a parte final, tá? Essa última parte já é a parte final, tá? Que seriam, na verdade, provocações que eu quero deixar para a Carolina, porque pela construção do trabalho, como eu te falei, é um trabalho que tranquilamente você pode avançar para um mestrado e para uma tese, pensar em algo inédito aí para uma tese, num doutorado, tá? E aí, também, eu me sinto obrigado a fazer essas provocações, tá? E de trazer um autor também que eu gosto muito e se, claro, você entender pertinente, avançar nessa pesquisa. Então, quando tu falas dessa questão de Bauman, muito bem, eu entendi perfeitamente. E eu gostei também quando tu fala de networking, e tu traz esses conceitos de direitos fundamentais, e até abrindo um parênteses, a ideia de direitos fundamentais, às vezes, que nós temos, é uma ideia que possa, e aí é muito importante a gente entender, possa ser apenas o que Alan Watson chama de apenas uma mera cirurgia, ele apenas faz tira de um ponto aquela doutrina, aquela concepção de direito e pinça para outro ordenamento jurídico, que no caso é o nosso brasileiro, né? Sem adequar essa parte de direito comparado, você fazer uma análise. E, às vezes, é muito perigoso falar de direitos fundamentais quando se vai buscar em outras fontes, e isso a gente observa em alguns julgamentos, como você muito bem apontou, pelos julgados que foram apresentados, né, esses julgados emblemáticos. Eu me lembro que quando eu fiz a gente estava lendo e entendendo o caso Gonzalez, um dos pontos que mais nos chamou a atenção, para você ter ideia, é que o fato dele requerer o direito ao esquecimento fez com que ele fosse mais lembrado do que antes. Foi um paradoxo
que ficou evidenciada através desse caso, que como se tornou um caso emblemático, coitado, ele queria ser esquecido e até hoje é citado por todos os pesquisadores, né? Então, acaba que é um paradoxo da própria pesquisa, da própria investigação. E isso é um exercício de sacrifício, né? Às vezes, para você buscar o seu próprio direito, e esse direito se postergar para os demais, você acaba se sacrificando em direitos individuais teus, né? É só um parênteses que eu queria abrir. E, de fato, tu falas nessa concepção de internet, de mundo virtual, e a gente pode lembrar dos avatares, né? A gente pode entender isso como avatares, porque o mundo virtual, de fato, é o mundo em que nós vivemos. Não tem mais como não negarmos essa existência. Então, se nós estamos dentro do mundo virtual, o problema é que não existe um avatar como naquele joguinho chamado The Sims, eu não sei se vocês conhecem, não existe daquele jeito. É mais para um avatar do próprio filme Avatar, em que você é uma simbiose entre o real, o imaginário e o próprio real, em que aquele avatar do mundo digital é você mesmo, não é algo dissociado, tipo uma esquizofrenia, que é um mundo um mundo de Nárnia, algo que não existe, não. É algo que você vive, mas dentro da própria realidade, que traz consequências sérias à própria realidade. Quando a gente fala do direito ao esquecimento, de situações que constrangem a pessoa, embora seja no mundo virtual, traz consequências no mundo real, psicológicas, sociais, de distanciamento social, de isolamento social, enfim, que você bem apresentou. Então, a provocação, tem um professor chamado Pedro Trovão do Rosário. Pedro Trovão do Rosário é um professor português, que ele tem também feito muito, ele foi meu professor de Direito Constitucional lá no mestrado, e ele é doutor na área, e ele tem pesquisado muito sobre essa parte, tanto de direito ao esquecimento, relacionado especificamente ao mundo digital, não apenas ao mundo físico, né, porque antigamente se falava dos processos, tá, o meu processo está e reportagens, hoje não. Hoje, se você dá um Google, a questão da desindexação e for indicate, você consegue ter acesso de todo mundo. O Facebook hoje, ele não apaga os dados de ninguém. Então, todos nós temos acesso, né, a tudo que quisermos de forma infinita. E até que ponto isso é útil? O direito fundamental, como coletivo, supera o individual, que também deve ser assegurado? Ótima ponderação, ótima consideração que eu fiz sobre essa ponderação, tá? Então, essas são as provocações, Carolina, que eu achei pertinente, e até mesmo como eu falei, é um exercício de prestigiar a tua excelente, eu repito, é uma excelente monografia, digna, inclusive, daqui a pouco eu vou passar com o professor Paulo Renato, para, enfim, ser publicada, se transformar e eu já estou até adiantando, viu, professor Paulo? Eu acredito até que vou aqui as formalidades, porque não há por que deixar a Carolina nervosa, porque ela fez um excelente trabalho, e a gente está vendo que a internet já está contra ela, e já está... Isso, Carolina, não é privilégio seu. Sempre quando a gente vai fazer uma live, algum evento que a gente vai atacar, eu sou da área, a minha pesquisa também é na área de telecomunicações, né? E aí, quando a gente vai atacar alguma coisa de telecomunicações, rapaz, essa live cai, e depois volta, e falta, e trava o microfone, é uma coisa absurda, que a gente sabe que é realidade. Então, fica tranquila, tá? E, professor Renan, é isso, eu fico muito grato, me dou por convencido, por satisfeito pelas considerações que Carolina fez, muito pertinentes, bem alinhada com o pensamento que ela colocou, então não tem nenhuma mácula, salvo como eu coloquei, essas questões muito bobas, muito pequenas, que são naturalmente de pesquisador que realmente fez. Provavelmente, talvez, se ela tivesse copiado e colado na internet, viria totalmente perfeito. As imperfeições são o que tornam algo personalizado, algo com a sua identidade. Todos nós somos imperfeitos, né? Nós não temos a perfeição justamente e por isso a nossa beleza, e por isso sermos belos, e tão belo também esse trabalho. Obrigado. Obrigado, Carolina. Acho que as contribuições do professor são absolutamente lisonjeiras, a Carolina, e com razão. Tá? Quero pegar carona aqui em dois aspectos do que o professor falou.
do futuro, né, desse tipo de trabalho, de pesquisa que você realizou, Carol. E aí eu já aproveito aqui o registro, né, e também a plateia, para indicar duas possibilidades, que você pode desenvolver o trabalho num aspecto bem teórico, de você voltar o seu olhar para a questão da ponderação de princípios, a história desse conceito, de uma abordagem para se olhar os conflitos entre direitos fundamentais, e há muitas visões críticas, ao mesmo tempo que há no Brasil toda uma história de adoção dessa linha, como que o Alexis propõe essa abordagem, quase matemática, etc., e também a questão mais tecnológica, mais da materialidade do conflito que você apresenta, né? Acompanhar novos casos, acompanhar novas fundamentações, se manter ativo com relação aí a essa decisão que eventualmente pode, né, ser colocada em pauta de novo, processo lá pelo Supremo Tribunal Federal, que com certeza vai merecer atenção. E acho que você pode enfrentar um desafio agora aí de tentar sintetizar seu trabalho e elaborar um artigo, né, para ter alguma relevância nesse cenário. Como o professor colocou, está aberto, é muito atual, exige coragem e, sem dúvida, também eu referencio aqui, eu referendo aqui a qualidade do seu trabalho. E quero destacar minha surpresa aqui com a sua apresentação, que foi muito boa, Carol. Não só a parte gráfica, né, de colocar ali, mas, por exemplo, aquele quadro sintético dos casos, né, é o tipo de resultado de pesquisa que cabe, inclusive, ter um destaque, né? Então, com aquela diagramação, aquelas cores, né, e a indicação do resultado ser a favor ou contrário, é o tipo de coisa que cabe, e talvez como um anexo no seu trabalho, se você for subir uma nova versão pro processo, né? Aí acho que cabe anexar um quadro, é o tipo de coisa que cabe ficar registrado, da qual imagino que você não vai querer exercer seu direito ao esquecimento com relação a ela, muito pelo contrário. E também colocar, né, essa sua dedicação de fazer essa análise contextualizada, que ficou muito, muito, muito boa. E acho que ficou claro até para o público aqui. Não, tem familiares aí, então eventualmente tem alguém leigo também, e que não ficou só, né, curtindo aí a corujice, com certeza também viu a qualidade do trabalho. E o outro aspecto é esse, né, da tecnologia, da apresentação, né, que seria muito chato a gente ter que tirar aqui, né, 13 pessoas da sala, na verdade você também teria que sair, aí a gente conversa, depois volta, nem tem feito muito sentido, até porque a gente está numa banca de uma pessoa só, então não tem mesmo muito que, não tem o que ponderar, né? Então acaba que a gente chega ao resultado a partir da fala do professor Rindon João. Então, só para registrar, professor, né, o resultado formalmente aí seria o da aprovação da... Isso, aprovada, e eu sugiro também a indicação do trabalho dela ao repositório institucional. Maravilha, acho absolutamente válido, até porque é um trabalho que trata de um tema que não é exatamente raro, mas que dá uma abordagem assim muito, né, uma qualidade muito boa, e também bem satisfeito aí com a indicação. Carolina, palavrinhas aí para a gente encerrar. Bom, eu agradeço imensamente, meu coração tirou um peso agora, porque eu amar ter pesquisado isso tudo, realmente foi muito trabalhoso. Eu peguei a fundo os próprios acórdãos, às vezes até em outras línguas, então, assim, realmente foi um trabalho muito dispendioso, mas eu agradeço imensamente a aprovação. A indicação ao repositório também, isso significa bastante para mim. E queria dizer que realmente eu vou continuar nessa linha de pesquisa, eu quero ir a fundo, quero ver as implicações disso para o futuro, quero adentrar mais ao tema mesmo. Vamos ver o que está esperando para mim aí no futuro, mas eu pretendo continuar nessa linha de pesquisa, pretendo também produzir o artigo mais sucinto para publicação, e é isso. Agradeço também a presença de todo mundo, agora com um quórum de 17 pessoas, meu Deus! E é isso. Entrou aqui, por último, foi a Esther, essa colega que se acompanhou também. E a gente está, professor, com um grupo muito bacana também, né, que, infelizmente, a pandemia acaba dificultando um pouco essa interação, mas mesmo assim, a Esther, a Carol, o Cleiton, né, a gente tem um grupo aí de pessoas esse semestre, o pessoal do semestre passado, elas também acompanharam, a Úrsula está aqui também, que tem a banca já marcada, e
os meninos do semestre passado também, a presença dela sempre colaborou bastante nas reuniões virtuais que a gente tem feito em conjunto, e acho que isso favorece esse amadurecimento aí que a gente vê no trabalho da Carol. Gente, então, muito obrigado aí para todo mundo, a plateia que não se conteve durante a apresentação, dando parabéns, elogiando. É difícil ver aqui por texto. E fica, então, também esse registro, né, todo esse apoio aí que a Carol teve aqui da família aí, pelo que eu vejo pelos sobrenomes, e também de colegas aqui de curso. Gente, muito obrigado, Carol. Infelizmente, a gente não pode se reunir agora para comemorar, mas você pode se juntar aí com a sua família. E a gente vai acumulando essas dívidas, né, professor? Então, agora vai faltar mesa de restaurante para a gente poder celebrar todos esses momentos virtuais aí que a gente tem passado. Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Vou encerrar a gravação aqui. Um bom dia para todos. Para lembrar.